Olá, amados irmãos, estamos começando mais uma aula do nosso método discipulado apostólico, o D2, que estamos estudando o poder da cruz. Você deve ter a sua apostila aí na mão e hoje nós vamos estudar a segunda aula que trata da resistência espiritual. Que o Espírito Santo possa abrir nessa hora nossos ouvidos, abrir nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, que o Espírito de Deus possa tomar a nossa mente e possa nos ensinar esses princípios tão importantes da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então você que está com a sua apostila aí, com a apostila D2, abra na página 15, que trata da questão da resistência espiritual. O versículo tema é Tiago, capítulo 4, versículo 7, que está aí. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! Resistência existe, mas a promessa da palavra de Deus é que o diabo é quem vai fugir. Amém, querido? Virando a página aí, na página 16, nós vamos começar então a estudar o que é a resistência espiritual. Observamos 3 manifestações do ataque do exército das trevas. Isto é, os demônios, eles agem contra o ser humano em 3 níveis, com 3 tipos de manifestações: a resistência, a opressão e a possessão. E nós vamos falar aqui sobre esses três tipos de ações malignas contra o ser humano. Primeiro, então, a resistência. Satanás e seus demônios resistem porque não desejam perder a posição de domínio e governo que exercem sobre a humanidade. O diabo, antes de Jesus, antes do sacrifício de Jesus, ele era o príncipe deste mundo. O próprio Jesus denominou-o assim. Por quê? Porque Adão entregou esse domínio a ele quando se submeteu a ele. Nós já falamos sobre isso em outra lição. Com a obra de Jesus, ele tomou essa autoridade. Tanto é que ele declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o diabo perdeu essa autoridade que ele tinha. Mas ele não quer perder. Ele não se satisfez com isso, não aceita isso de uma maneira normal. É como a gente vê às vezes aí, algumas nações, onde existem os grupos terroristas, os grupos rebeldes, que não aceitam aquele governo e se levantam e resistem. Existe tanto disso, tantos conflitos assim pelo mundo. No reino espiritual também. O diabo não quer abrir mão do espaço que ele tinha, principalmente da liberdade que ele tinha para agir em mim, para agir em você, para agir no ser humano. Então ele não quer abrir mão do ser humano. E aí é que acontece a resistência nas nossas vidas. A resistência que se evidencia, fala aí na página 16.a, se evidencia na oração. Esse texto clássico aqui ali de Daniel, que nós sempre falamos na campanha de Daniel, Daniel capítulo 10, versículos 12 a 13, que fala, peraí, estou aberto no lugar errado aqui, deixa eu abrir, Daniel capítulo 10, versículos 12 a 13, diz assim a palavra de Deus: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem era esse príncipe do reino da Pérsia? Era o demônio, a potestade que dominava o reino da Pérsia, ali naquela época de Daniel. A oração de Daniel era justamente para que o poder maligno sobre as nações fosse quebrado, o poder que se manifestava ali contra o povo de Deus através do reino da Pérsia fosse quebrado. E o demônio ali que dominava o reino da Pérsia, o que ele fez? Ele veio resistir à oração. Interessante que o demônio não impediu a oração de chegar até Deus, mas ele tentou impedir a resposta chegar de Deus na vida de Daniel. 21 dias.
Aquele demônio ficou resistindo, lutando. O anjo querendo trazer a resposta para Daniel ali e o demônio resistindo. Mas foi vencido em nome de Jesus. Então, a nossa oração, ela tem que ser perseverante, como foi a de Daniel. Por isso a gente tem que perseverar. A gente não pode desistir porque você fez uma oração e não recebeu, porque você fez uma campanha e não recebeu. Não. Tenha resistência. E nós temos que orar até a resistência cair. Então o diabo resiste à oração, o diabo resiste no jejum, né? Em Marcos 9, 29, Jesus fala ali de uma caça de demônios que só sai com jejum e oração. Então, o diabo resiste ao jejum, porque ele sabe o poder que o jejum tem para desfazer as suas obras. Por isso que, às vezes, é tão difícil jejuar. Às vezes, você há de concordar comigo, que muitas vezes você passou, às vezes, horas, às vezes um dia inteiro sem comer, porque não deu tempo, estava correndo, estava trabalhando, não teve oportunidade para parar e comer, e daí passou normal. Mas o dia que você fala, hoje eu vou jejuar, quando chega 10 horas da manhã, 11 horas, ali você jejuou 3, 4 horas, já começa um incômodo, dor de cabeça, e dor de estômago, e mal-estar, aquela tentação para comer, né? Você fala, por que será que quando eu nem presto atenção, passo o dia inteiro sem comer, quando eu falo que vou jejuar, tem essa dificuldade? É a resistência maligna. O diabo resiste no relacionamento conjugal. Esse texto aqui é muito interessante. 1 Pedro 3,7, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha aí, quando existe um casamento, o propósito de Deus passa a ser para aquelas duas vidas juntas. Então o que o diabo quer fazer? O diabo quer quebrar o relacionamento do marido com a esposa, porque ele quebrando, havendo a divisão, havendo ali um espírito de contenda, de separação ali no meio, a bênção de Deus não chega ao casal, porque a bênção é para os dois juntos. Então por isso que o diabo age tantas vezes, né, no relacionamento conjugal. Por que às vezes tem tanta dificuldade? Por que às vezes vem as lutas no relacionamento? E às vezes ele nem entende por quê. É a ação da resistência maligna. A resistência maligna. O diabo resiste na obra de Deus, né? Ele resiste à obra de Deus, claro. A igreja que realiza a obra de Deus, ele vem resistir, porque a igreja vai estabelecendo o reino de Deus e, naturalmente, então, desfazendo as obras do diabo. 1 Tessalonicenses 2,18, né, que é o texto aí, fala assim: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Olha Paulo falando aí, que ele queria fazer uma ação apostólica, ministerial ali, missionária, e o diabo estava barrando o caminho. Então o diabo resiste à igreja, viu? Por isso nós temos que orar pela igreja, pela fonte da vida, para que a obra aconteça. Jamais criticar, jamais entrar em atitudes de fofoca, de divisão, de crítica. Por quê? Porque é isso que o diabo quer, como fala, né? É assim que o diabo gosta. Não, nós temos que orar e lutar contra esses demônios. O segundo nível em que os demônios agem é o nível da opressão. Atos, capítulo 10, versículo 38, né, fala sobre isso. Esse é o segundo nível, em que o diabo não apenas ele resiste, mas ele começa então a ter uma ação mais efetiva no ser humano de opressão. Atos 10, 38, fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. A opressão, ela não chega a ser a possessão. Não é que a pessoa está endemoninhada, mas nós podemos dizer que a pessoa está demonizada. Isso é, os demônios estão agindo tanto, assim, não de dentro para fora, mas de fora para dentro sobre aquela pessoa,
que oprimem, que amarram, que deixam aquela pessoa com problema limitada na sua ação como servo de Deus, como filho de Deus. A opressão é uma influência maligna que os demônios exercem sobre os homens, podendo se evidenciar através de, ponto A, desequilíbrio emocional. Tem o texto, eu não vou ler, mas é aquele texto em que diz que um espírito maligno vinha sobre Saul e ele ficava com uma ira terrível. Então às vezes a gente vê até crente, né? Você vê, nossa, a pessoa é crente, foi tomado com tanta ira. Talvez você mesmo, né, já teve essa experiência. Meu Deus, mas eu senti uma ira tão grande, eu estava com uma raiva tão grande que eu perguntei, Deus, o que é isso? Eu sou crente, eu não posso sentir isso. Muitas vezes são as opressões, espíritos de ira agindo. O ponto B fala especificamente, né, sobre ira, ódio e violência, né? Como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, Efésios 4, 26 e 27 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Sentir às vezes aquela ira momentânea, com razão, né? É normal, a Bíblia diz que até Deus se ira, né? Se você sentir a ira contra uma situação de injustiça, sentir uma ira, né, por uma situação de pecado. Agora, quando essa ira toma o coração, toma a pessoa e começa, às vezes, a tentar produzir até agressividade, tentar trazer separações, trazer ações que quebram relacionamentos, né? Enfim, muitas vezes é uma opressão maligna que está ali agindo. Depressão e medo. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz que o medo produz tormento. Sentir medo todo mundo sente, né? É normal, momentaneamente, até Jesus sentiu. A Bíblia diz que lá, quando ele está no Getsêmani, ele foi tomado de pavor, de medo, né? E tantos outros servos de Deus. Davi fala no Salmo 56:3, em me vindo o temor de confiar em ti. Ele sentia o medo, ele faz parte, é até um mecanismo de defesa, né? Porque você sente medo, por exemplo, de ser atropelado, é que você não atravessa a rua sem olhar, e isso é bom, né? Mas quando o medo começa a tomar a alma, começa a possuir, a pessoa começa a ficar limitada, a entrar às vezes num estado de depressão até, né? Isso já muitas vezes tem ali uma ação demoníaca trazendo a opressão. A opressão pode vir sobre o cristão, né? Vem a resistência e se não vigia, às vezes começa a haver opressão, mas daí tem que haver a reação. Né? Quando você, porventura, perceber que o diabo está querendo oprimir você, reaja, repreenda, porque a palavra diz que ele fugirá de vós. E o terceiro nível, que é o nível mais grave, né? É o nível da possessão. É o último estágio de domínio por parte de Satanás sobre o homem. Ocorre quando um espírito maligno, um demônio, se apodera do espírito, da alma e do corpo de uma pessoa. Vemos na Bíblia que os demônios possuíram pessoas e também animais. Interessante, né? Desde lá do Éden, né? Que fala que aquela serpente, está aí em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que aquela serpente foi tomada ali, o diabo se manifestou a Adão num corpo de uma serpente, né? Mas a possessão é aquele nível, eu creio que você deve ter visto, em que você encontra uma pessoa endemoninhada, né? Ela... todo o ser dela, a personalidade dela até é transformada, é modificada, porque o demônio toma o espírito, a alma e o corpo, né? É quando a pessoa, esse já é um nível, quando a pessoa não tem Jesus, né? Quando o Espírito Santo não está agindo nela, ou quando, né, acontece porventura dela tendo tido uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo, começa a se entregar ao pecado, aos demônios, de tal maneira que ela acaba ali, então, o diabo acaba tomando aquela pessoa, como aconteceu com Judas, por exemplo, né? Que diz que, a Bíblia é clara que fala que o diabo tomou a Judas, né? Então a possessão, alguns sintomas da possessão, tem até o texto aí de Marcos capítulo 5, versículo 1 a 7, que mostra, né, quando Jesus
ele agiu ali, atuou contra um endemoninhado, né? Diz aqui, no versículo 2, fala: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém conseguia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus que não me atormentes. Então, era uma pessoa totalmente transfigurada ali, como um bicho, né? Uma pessoa que se feria, uma pessoa violenta, uma pessoa que não se dominava em nada, não se submetia a nada. Alguns sintomas da possessão estão aí até na página 17: nervosismo incontrolável, insônia, medo, desejo de suicídio, vícios, força sobre-humana, capacidade de adivinhação, né, mediunidade, clarividência, paranormalidade, resistência à palavra de Deus, algumas enfermidades. Tem casos específicos de enfermidades que são causadas por demônios que estão no corpo da pessoa. Nós vemos isso na palavra de Deus. Jesus confrontou alguns demônios, pessoas que eram enfermas porque tinha um demônio causando aquela enfermidade. E isso acontece. Pois bem, ponto 2 aí na página 17. Armas básicas na luta contra Satanás. Apesar de estarmos num combate espiritual, Deus nos declara que a vitória é nossa, graças a Deus, pois o inimigo já foi derrotado. Colossenses 2,15 fala: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Romanos 8,37 também. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Para nos apropriarmos desta verdade, precisamos conhecer e usar as armas que Deus coloca à nossa disposição. Quais são as armas que Deus coloca? Nós não lutamos contra demônios com armas naturais. Eu vou comprar um revólver para... A pessoa está endemoniada, eu vou brigar com ela, eu vou dar uma facada. Não, isso é loucura, né? Como que eu luto? Os demônios são espíritos malignos. Então, as armas são espirituais. Primeira arma é o sangue de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, fala: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Saiba disso. A nossa vitória não é porque nós somos crentes, porque somos espirituais, porque eu tenho uma autoridade. É o sangue de Jesus. Jesus derramou o seu sangue. E por causa do sangue dele, o sangue dele me dá essa autoridade. O sangue dele tem todo o poder. Por isso, quando a gente declara o sangue de Jesus tem poder, os demônios tremem, fogem. Então, o sangue de Jesus, quando você estiver numa batalha, lembre-se, o sangue de Jesus está sobre você te cobrindo e está também para dar a vitória. Segundo, o nome do Senhor Jesus. Marcos 16, 17, está aí o texto que fala: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, o nome de Jesus é uma outra arma poderosa pela qual nós enfrentamos os demônios e os vencemos. O nome, quando eu ajo, o que é o nome de Jesus? O nome de Jesus é a autoridade que ele te dá. Sabe quando eu falo assim? Eu falo, por exemplo, se eu falar assim para você: olha, por favor, vá em tal lugar, fale com tal pessoa, fale em meu nome, fala: olha, eu estou aqui em nome do Bispo Jairo pedindo para isso. Você está representando. Eu estou aqui hoje dando essa aula em nome do apóstolo César Augusto, representando ele. Ele me deu essa autoridade. Jesus te deu a autoridade. Você não tem autoridade nenhuma em você, eu não tenho. Mas Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. E ele te deu essa autoridade. Falou: pode ir em meu nome e expulsar. Então você pode, quando os demônios estiverem agindo em qualquer nível, seja resistência, opressão ou possessão, você pode falar: em nome de Jesus, sai.
e ele sai, porque Jesus tem toda a autoridade. A fé na palavra, ponto 3, Efésios capítulo 6, versículo 16, diz assim, na guerra espiritual: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé na palavra de Deus, quando você crê na palavra, é o teu escudo para você enfrentar e vencer os demônios. 2.4 aí, a ordenação. Mateus 4,10, então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, quando você tem autoridade, você manda, não é verdade? Se você tem uma autoridade numa empresa, você tem a liberdade de chegar para um funcionário e falar: faça isso. Então, você tem essa autoridade sobre os demônios e falar: sai, vai para lá, né? Como o Senhor Jesus fez ali no deserto, na tentação. O que são os espíritos familiares? Nós vamos ver agora alguma coisa sobre os espíritos familiares. O que são? São demônios que penetram nas raízes das famílias. Interessante, né? Os demônios, eles não só querem destruir a pessoa, mas a família, porque a família é a base da sociedade, é a base do ser humano. Quando o diabo destrói a família de alguém, fatalmente ele vai destruir cada membro daquela família. Então são demônios que penetram nas raízes das famílias. Eles prendem diversos membros dela ao tipo de maldade que praticam. Violência, adultério, suicídio, enfermidades específicas. Então, porque existem as castas malignas, né? Existem espíritos malignos, por exemplo, de enfermidades. A Bíblia mostra muito isso. Existe espírito maligno na área do adultério, espírito maligno na área do suicídio, né? A característica daquele demônio é produzir aquele mal. Então, o que acontece? Quando esse demônio entra numa família, ele começa a agir e aquela família, vários membros daquela família começam a se tornar vítimas daquele tipo de ação. Você já observou que tem família, por exemplo, que acontece várias pessoas se suicidaram na mesma família? Ou uma família, por exemplo, em que uma determinada enfermidade, que não é genética, mas fulano morreu dessa enfermidade, o outro também, ou um tipo de desgraça que acontece, né? Ou adultério. Tem famílias em que, eu, por exemplo, conheço uma família de 4 irmãos, né? E os 4 cometeram adultério e se separaram, né? É uma marca maligna na vida, naquela família. É um demônio que entra e produz aquele tipo de ação demoníaca. Eles entram na genealogia, está escrito aí no ponto 3.2 da página 18, eles entram na genealogia através da iniquidade praticada pelos patriarcas da família, gerando maldições familiares, né? Isso acontece, uma pessoa abre uma brecha, lá o avô abriu uma brecha, cometeu um pecado, viveu na prática de um determinado pecado. Ali aqueles demônios que movem aquele pecado entraram não só na vida do avô, mas naquela família. Daí o pai, isso é o filho daquele avô, comete, o neto, né? Aquele pecado se torna uma constante naquela família. Por quê? Tem espíritos familiares agindo. Eu queria que você observasse, fizesse um estudo na sua família. Observe, né? Na sua família, entre os seus familiares, na sua parentela, não só na sua família imediata ali, esposa, filhos, marido, mas primos, tios. Você observa algum tipo de pecado, algum tipo de ação maligna, de maldição frequente? Então é hora de você começar a repreender esse espírito familiar, viu? Esses demônios, tá? Que age na família. Olha aí, ponto 4. Como vencer um espírito familiar? Primeiro, como que você vence? Submetendo-se à autoridade do Senhor Jesus e tornando-se uma nova criatura pela fé em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, primeiro, você não luta se não tiver entregue a sua vida a Jesus. Primeiro, a pessoa tem que entregar a vida a Jesus. Segundo, discernir sua influência na família. 1 Pedro 5,8 fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, e por isso que eu falei para você, olhar na sua família, né? Ora, pede para o Espírito Santo revelar para você se tem alguma ação maligna e começa a observar a história. Vai estudar a história da sua família, é interessante isso, viu? Eu fiz isso na minha família, por parte de pai, por parte de mãe, né? E descobri coisas escabrosas, viu, gente? Não posso falar aqui, mas uma hora a gente até conversa pessoalmente sobre isso. Coisas terríveis na história dos avós, dos tios-avós, dos bisavós, porque e daí a gente discerne, ainda entende que houve ali uma ação maligna e que entrou na família e começou a agir de uma maneira extensa e intensa na família. Tratar seriamente com o pecado. Ponto 3 aí. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então você entender que aquilo é um demônio, aquele pecado é uma manifestação demoníaca que você tem que rejeitar, né? Não é, eu cometo esse pecado porque tem um demônio na minha família, tem um espírito familiar. Que isso, irmão? Tem que repreender, rejeitar, não é desculpa não. Né? Se Deus te revelou, é justamente porque você tem a responsabilidade de quebrar aquilo na sua vida e na sua família. 4.4, aí, página 19. Estar ligado a uma igreja local, que é a expressão do corpo de Cristo. Em Efésios 2, 17 a 22, fala, e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. É muito importante você estar aliançado na igreja Fonte da Vida, estar em relacionamento com os irmãos. Né? Se você pegar um tijolo, ele pode até parecer duro, mas de repente se você bater ele, se você tacar ele no chão, ele vai quebrar. Mas se aquele tijolo tiver cimentado numa parede, ali, cimentado a milhares de outros, compondo uma parede, um muro, uma construção, aquele tijolo jamais vai se quebrar. Então, é assim a nossa vida. O diabo jamais ele vai conseguir te quebrar se você estiver firme, aliançado na igreja, estiver comprometido com o corpo de Cristo. Isso é muito importante, viu? E o último ponto, como vencer os espíritos familiares? Renunciar ao elo de ligação, os pontos de contatos, resistindo em jejum e oração, como diz o versículo de Marcos 9, 29, e que Jesus falou, essa caça não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, o que você tem que fazer? Identificou? Você vai começar então a resistir, a orar, a repreender, como falamos aqui, se levantar, falar, Satanás, espírito maligno, de morte, de enfermidade, de suicídio, de adultério, acabou a sua história na minha família, acabou o seu tempo na minha casa, nos meus familiares. Eu declaro na autoridade de Jesus que a minha família é do Senhor Jesus. Como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você começa a estabelecer aquilo ali. E às vezes é uma guerra, você tem que orar tempos e jejuar, tem que estar ali lutando, mas o Senhor vai desfazer aquela história de maldição na sua família. Tá ok? Vamos fazer uma oração justamente sobre isso? Talvez você aí está identificando, você percebe na sua família, tem um histórico, vários casos de separação, vários casos às vezes de violência, de morte até, né? Por uma causa boba, por acidentes, morte por uma determinada enfermidade, casos, enfim, você percebe, o Espírito Santo vai falar com você e nessa hora nós vamos orar. Na autoridade do nome de Jesus agora que nos foi dado pelo sangue de Jesus, nós repreendemos todos os espíritos familiares, demônios que agem nas nossas famílias e nas famílias dos irmãos que estão me ouvindo agora,
em nome de Jesus, saiam, em nome de Jesus, se afastem, saiam da família, nossa família é de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nossa família vai servir ao Senhor Jesus, vai ser cheia do Espírito Santo, e nós declaramos o fim dessa saga, dessa história de maldição na nossa família, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Aí na página 20 e 21 tem um pequeno questionário, completa, viu? Faz teu estudo aí, tá? Tira aí 10 minutinhos, 15 minutinhos que você tira para estudar, isso vai te fazer crescer muito, tá bom? E até então a próxima aula, semana que vem, né? Nós vamos continuar a nossa aula dentro da guerra espiritual, o poder da cruz, da apostila D2. Deus abençoe, querido. Até a próxima aula.